É normal sendo, não tem muitas regras a seguir, na verdade, assim, porque as pessoas acham que ser hindu é algo muito estranho. E acho que a expectativa é eu ter coisas diferentes, assim, tipo, eu não sei, ser meio hippie, ser. Eu não sei. Qual que é a expectativa dos outros? Porque é uma pergunta que sempre fazem. Ah, mas você é hindu e você faz o quê? E aí eu falo, tudo que você faz é só uma crença diferente. Ser hindu na infância era um desafio, eu acho, porque primeiro essa questão alimentar, porque eu ia para casa das amigas e para as festas, viajava com amigas e era sempre uma coisa, essa menina é muito difícil, porque ela não come nada. Então era sempre uma coisa, assim, difícil, como me tratar bem se eu sou hindu. E tinham coisas assim, que olhavam com estranhamento. Depois disso, as pessoas indo na minha casa, porque na minha casa tem imagens de divindades hindus, né? Então isso as pessoas olhavam e achavam isso estranho, assim, o que é aquele bicho ali? Tipo, é Ganesha, é uma divindade. Mas eu não me chateava com isso, porque eu via que era um estranhamento, é muito diferente. E aí falavam, então a sua mãe é meio riponga? Aí eu, não, a minha mãe não é riponga. E aí, mas e o que tem a ver ser hindu? E aí eu tinha que explicar que a minha mãe, com 19 anos, foi morar na Índia, foi fazer um estudo, e aí acabou nessa vivência hindu, e eu me interessei e acabei aderindo, digamos assim. Mas, não sei, é desafiador, porque as pessoas iam lá em casa e viam coisas diferentes. Por exemplo, temperos diferentes, comidas diferentes. Aí eu falava assim, o que é isso aqui da sua mãe? É uma macumba? Não sei o quê. Eu falo, não, não é, isso é uma comida diferente. E aí, então, assim, eram objetos de curiosidade, eu acho, né? Mas sempre tendo que explicar coisas para ser entendida. Ser hindu no Rio de Janeiro é um grande questionamento, porque o Swamiji, nosso mestre, dizia que não era possível você não nascer hindu e se tornar hindu, como se fosse uma conversão para o hinduísmo. E aí isso foi objeto de questionamento, assim, eu questionei muito a minha mãe sobre isso porque eu queria me identificar com alguma religião, assim, e poder dizer que eu era hindu. E o problema era na hora de preencher aqueles questionários de faculdade, de médico, de qualquer coisa que você vai que pergunta qual é a religião. E aí eu era o outros, eu não gostava de ser o outros, então eu já criava polêmica desde pequena. Eu queria, assim, dizer que eu era alguma coisa. E aí eu perguntei pra minha mãe se eu podia dizer que eu era hindu, ou... Eu não entendia direito, na verdade, assim, eu dizia, mãe, quem acredita em Ganesha, qual religião? E aí, enfim, ela me deu uma explicação sobre Deus no hinduísmo, sobre ser hindu, mas me apontou esse problema. Falou, a questão é que dizem que se você não nascer hindu, você não pode se tornar hindu. Aí eu falei, mas eu quero dizer que eu sou hindu, eu quero dizer que eu sou hindu. E ficava, né, questionando muito isso. Aí ela resolveu levar essa problemática que eu criei para o Swamiji. E o Swamiji disse que a minha mãe era hindu, porque ela, né, teve essa vivência toda no hinduísmo e dava aula de Vedanta há anos, e enfim, ela podia dizer que era hindu. Aí ela falou, mas e a Carolina, que nunca foi na Índia, mas reza comigo, teve aprendizados comigo, tem fé, acredita e tal. Ela pode dizer que ela é hindu? A Carolina pode dizer que ela é hindu, mas qual que é o problema disso? Não, ela quer dizer. E aí ele falou, não, ela pode dizer então que é hindu. E aí eu quis então fazer um ritual para ter... Era uma coisa de identidade, eu queria ter, assim, esse sentimento de hinduísmo, um pertencimento. E então ele falou para um Swamiji, que é o Dhira, que mora nos Estados Unidos também, mas é um Swamiji indiano, para ele, quando viesse ao Brasil, ele até ficou lá em casa, e fizesse um ritual para eu me tornar hindu. E aí eu fiz esse ritual quando eu tinha 18 anos. Eu nunca fui pra Índia porque eu sempre tive essa temática da comida, porque a comida é muito apimentada. E aí eu pensava assim, gente, mas não dá pra eu ir numa feira e comer frutas? Tipo, é uma saída. Aí não, porque lá você vai pedir uma fruta e o cara vai abrir a manga na metade, vai tacar pimenta na manga, vai fechar a manga e vai te dar. E aí você não vai comer. Aí, gente, como é que eu vou fazer então? E aí, dizem que no sul da Índia já tem algumas coisas assim meio ocidentalizadas de sanduíche, pizza, e que assim, eu me daria melhor lá. Então é um plano que eu tenho é de visitar a Índia, e o Ravi, que é nosso amigo indiano, disse que quando eu for ele vai junto, porque aí ele vai cozinhar pra mim e não vai botar muita pimenta. É um pacto que nós fizemos.